cada coração nesse lugar, e os que me assistem também, e os que vierem assistir na internet ainda no futuro, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, irmão, pode sentar. Queridos, a Bíblia fala sobre os dons do Espírito. Fale comigo, dons do Espírito. Quantos dons são? São 9. 9 são os dons do Espírito. E os dons do Espírito é a manifestação do poder, do dunamis, do Espírito através da sua vida. E aí você vai ver Deus falando de dons de curar, de dons de línguas, de interpretação, de revelação, de discernimento. E os dons do Espírito, eles são para nós. E nós temos que desejá-los. Sabe quando você deseja uma casa, uma viagem, uma comida, e você deseja muito aquilo, e às vezes é impossível de você ter, mas você põe uma foto daquilo, você ora por aquilo, você sonha, você deseja. Nós temos que desejar, fale desejar. Diga assim comigo, mas com muita força no teu espírito, eu desejo o dom de línguas. Eu desejo os dons do Espírito. Em 1 Coríntios 12, 31. Vamos lá, né, irmão? Já ativar aí no Espírito Santo. Não está? 1 Coríntios 12, 31. Ele diz que não está. Aleluia. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Então veja, diga, eu tenho que procurar. Aqui a palavra procurar é desejar. Então fale assim, desejar os dons. Em Isaías 59 que nós lemos, o Senhor ele fala, eu derramarei sobre vocês o meu espírito. E eu coloco na tua boca as minhas palavras. Irmão, escute bem isso, quando Deus fala, pus na tua boca, na tua língua, na tua boca as minhas palavras, Ele está falando do idioma do Espírito, não é eu falar o português. Ali, quando Ele fala, eu vou pôr na tua boca as minhas palavras, o meu Espírito está sobre vós, é o idioma do Espírito, é o falar em línguas. E você vai entender esse dom, nesses 3 domingos, como você nunca entendeu. Igual do que eu vou te dizer. Hoje é dia 5 de junho de 2022. Escuta o que eu estou te falando. O entendimento que Deus vai te dar a partir de hoje, vai ser um divisor de águas daqui para frente na sua vida. Você pode dar um amém no seu lugar, meu irmão? Aleluia! O que o diabo deseja fazer? Entulhar esses dons. Entulhar o dom de falar em línguas. Assim como aconteceu com Isaac, e nós também somos descendência de Isaac espiritualmente, porque nós somos descendência de Abraão, e Abraão era o pai de Isaac. E os filisteus entulhavam, e o diabo vai trabalhando para que a pessoa seja um poço entulhado, que não flui em águas, que não flui no espírito, que não flui no dom de línguas. E o que nós precisamos, nós vamos fazer isso com o auxílio do Espírito Santo. Fale assim, desentulhar. Em 1 Coríntios 14, versículo 4, o apóstolo Paulo falando do dom de línguas, 1 Coríntios 14, 4, ele diz, o que fala a língua estranha, que é o dom de línguas, a língua do Espírito, edifica-se a si mesmo. Então, querido, aqui quando fala edifica você no corpo, falar em línguas vai te dar saúde, edifica você na alma, vai te fazer uma pessoa curada, sem estresse, uma pessoa sem ansiedade, e edifica você no espírito. Então quando eu falo em línguas, aqui o apóstolo Paulo diz, o falar em línguas estranhas, edifica a si próprio, fale edifica a minha vida, diga assim, traz cura, diga assim, traz vida. Irmão, você passa a ter vida, quando você fala em línguas. Olha o que diz agora o versículo de número 15. Que farei, pois? Paulo fala. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o... Vamos, vocês podem ler junto comigo? Vai lá. 1, 2, 3. Leia comigo. Que farei, pois? Orarei. Cantarei com o... Mas também cantarei com o... Quando ele fala aqui,
orarei no Espírito, é orar em novas línguas. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com entendimento. O que é cantar com entendimento? É o que você fez aqui, você cantou em português, no seu idioma, na sua língua. Mas também eu posso cantar no Espírito. Yaralamai, acharalabai, orabacaçá, ereme canta, raiachoi, elebeci, alabaçoi, alabás. E você pode cantar em português, como nós cantamos agora, meu Deus é o leão. Então eu oro no Espírito, mas também, o que é orar no Espírito? Ereme calabaxi, yorehei, alabachor, alabacá, eri, erechoi, ocoro, lobossoi, efi, ereme canta, raiachei, elebalás. E você pode também orar em português. Senhor, vem com a tua glória, derrama o teu Espírito, visita meu filho, cura o meu amado. E você está orando com entendimento, mas também você vai orar vai orar diga, orar no Espírito. A Bíblia vai dizer, querido, que o dom de línguas é um discurso mais elevado. Que o dom de línguas é um discurso mais elevado e digno. Primeira coisa que eu quero te falar, quem não ora no Espírito, raramente vê as manifestações dos dons do Espírito. É como se falar em línguas, ele acendesse, esse dom acende os outros dons na sua vida. Você pode ter a manifestação de todos os dons, de acordo com o que Deus quer te usar como benefício para alguém. Aliás, a Bíblia fala que o motivo que Deus nos dá os dons é por causa do amor. Você vai usar por amor, para orar por alguém, para aconselhar alguém, para abençoar alguém. E Deus te dá o dom também para a edificação da igreja. Nunca é só para nós. O dom de línguas, ele vai edificar você. Todos os outros dons, Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Mas o falar em línguas é uma chama que acende todos os outros dons do Espírito. Então, quando eu oro no Espírito, eu começo a ver, fale comigo, as manifestações do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia fala, que nós não somos mais guiados pela lei, mas nós somos guiados pelo Espírito. Quanto mais você ora em línguas, mais você se torna guiado pelo Espírito. Quanto mais você ora no Espírito, você ora em línguas, mais o Espírito Santo vai guiando a sua vida. Porque aqueles que são filhos de Deus, a Bíblia fala, são guiados pelo Espírito. E quando você começa a orar em línguas, você começa a ser guiado pelo Espírito. Você não sabe o que fazer, mas você vai orando em línguas, você vai começando a ter discernimento de uma situação, Deus vai te dando orientação, está tudo escuro, você não sabe para onde ir, está uma neblina, mas você vai falando em línguas, e aquilo vai se dissipando, e vem uma clareza, Deus começa a te guiar. Tudo aquilo que a lei era no Antigo Testamento, e nós somos uma igreja da graça, e nós somos uma igreja fundamentada na nova aliança da graça, mas tudo que a lei, diga a lei, tudo que a lei de Moisés era no Antigo Testamento, e a lei, ela veio até Jesus, da morte de Cristo para frente, no Pentecostes começou a graça, nós estamos na era da graça. Então, tudo que a lei era para o Antigo Testamento, o Espírito Santo é na graça. Então, se você vê assim na Bíblia falando, medita na minha lei dia e noite. Então, o que é na graça? É medita no Espírito dia e noite. A palavra meditar é a palavra murmurar. É a palavra falar baixinho, como você estivesse repetindo algo, sussurrando. Não é murmuração no sentido de reclamar, mas quando fala medita, rumina, fala baixo. Então, se a Bíblia manda eu meditar na lei, no Antigo Testamento, o que é meditar no Espírito no Novo Testamento? É falar em línguas baixinhas, sussurrar. E eu vou murmurando, e eu vou falando baixo, no Espírito, porque tudo que a lei era para o Antigo Testamento, o Espírito Santo é na nova aliança da graça. Então, quando a Bíblia manda eu meditar na lei, eu seguir a lei, agora eu vou meditar no Espírito, eu vou seguir o Espírito. Segunda coisa, esse dom de línguas, ele é exclusivo para a nova aliança da graça. Eles não oravam em línguas no Antigo Testamento. Não era uma coisa que todos ali eram tomados e tinham esse dom derramado sobre eles. Então o orar em línguas é exclusivo, diga exclusivo, para a nova aliança da graça. Não existia, eles repetiam
as palavras de Deus, eles repetiam a lei, mas no Pentecostes, em Atos 2, no derramar do Espírito, então esse dom de línguas, de orar no Espírito é derramado. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguns homens especificamente, e sim, os possuía ali e ia embora. Mas hoje o Espírito está em nós. Eu vou repetir isso para você. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente sobre alguns homens. Por exemplo, você vai ver a Bíblia falando que o Espírito Santo veio sobre Sansão, e ele amarrou lá as raposas e derrubava portas e muralhas, porque o Espírito vinha sobre ele e o possuía. O Espírito Santo vinha sobre Davi, e ele tocava e cantava, e coisas incríveis aconteciam, porque o Espírito Santo vinha sobre eles. Mas hoje o Espírito Santo não vem mais sobre nós, ele está em nós. Uau, diga assim comigo: o Espírito Santo não vem mais sobre mim, mas ele está dentro de mim. Olha o que diz em 1 Coríntios 6,19. 1 Coríntios capítulo 6, 19. Ora, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós. Diga: eu sou templo do Espírito Santo e ele habita em mim. Olha isso, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus. Então aquilo que no Antigo Testamento, onde a lei reinava, eles tinham apenas alguns momentos, hoje o Espírito Santo veio habitar em nós. O dia que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo veio morar dentro de você. Então, querido, uma coisa é você tomar um copo d'água, outra coisa é você mergulhar na piscina. Tomar um copo d'água, aquela água está dentro de você, não está? Você tomou um copo d'água, a água está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Agora, quando você mergulha na piscina, quer dizer que você está sendo batizado com o Espírito Santo. E o que Deus deseja para nós, na nova aliança da graça, no Evangelho da graça, é o batismo no Espírito. Ou seja, você não tem mais só um copo d'água, você está afogado, meu irmão. Você está afogada no Espírito Santo. Deus, a palavra batismo é mergulhar, batizado no Espírito. E então o apóstolo Paulo vai dizer como é que você se enche do Espírito. Efésios, não precisa pôr agora, mas Efésios 5, 18 e 19 vai dizer: enchei-vos do Espírito, entoando cânticos, falando novas línguas e cantando louvores a Deus. A palavra de Deus em Efésios 6, 17, Efésios capítulo 6, versículo 17, tomai também, quem aqui já ouviu falar sobre a armadura de Deus? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a espada do Espírito? A palavra de Deus. Então a espada do Espírito é a palavra de Deus. Só que eu venho te dizer hoje, não é só a palavra da Bíblia, não é só a palavra escrita, é a palavra que Deus põe na tua boca, a palavra do Espírito, é o falar em línguas. Olha o 18 que fala agora, orando, volta um pouquinho. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui ele vai falar toda a armadura de Deus e chega aqui. Só que quando conecta no 18, se você estudar mesmo na raiz das palavras, você vai ver que o Senhor fala, e para isso acontecer na tua vida, ou seja, para que você viva essa armadura de Deus, é o 18, olha, orando todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Irmão, o que é súplica no Espírito? Fale para mim, o que é súplica no Espírito? É orar em línguas. Então ele vai dizer, orando em todo o tempo, com toda a oração e com toda a súplica no Espírito. Olha aqui, súplica no Espírito, súplica no Espírito, falar em línguas, ter esse dom ativado na sua vida, ter esse dom se manifestando na sua vida. Quando eu falo em línguas, eu edifico o meu corpo. Tem curas que virão no seu corpo pelo falar em línguas. Pessoas que estão aqui ou me ouvindo vão ser curadas de insônia, porque vão começar a falar em línguas. Pessoas aqui vão sair do desânimo, porque o que te falta é falar em línguas. Eu olho para os rostos, eu sei, quem não fala em línguas, você é seco. É uma pessoa que tem um espírito, mas ela é seca. Ela tem um copo d'água, mas Deus não quer te dar um copo d'água. Deus quer você mergulhado.
Quando você fala em línguas, você é uma pessoa mais feliz. Quando você fala em línguas, você sorri mais. Esse desânimo que tenta tomar a tua alma, não tem poder de tomar conta de você, pode até vir. Mas você começa a falar em línguas e de repente algo vai acendendo dentro de você. O teu interior vai se fortalecendo e coisas maravilhosas começam a acontecer na sua vida, amém? Então orar em línguas é a única arma de ataque na armadura de Deus. É a espada do Espírito. Agora veja, presta atenção nisso. Orar no Espírito não é, ou seja, falar em línguas, não é você orar com entusiasmo, não é você ter que ficar gritando, não significa que você orar em línguas, você vai perder o controle, ficar tomado e perder a consciência, né? Você até pode, de repente, num momento teu com o Espírito Santo, ou no culto, ou na célula, na minha casa, ou em algum lugar que você vai, o Espírito Santo vem sobre você, você começa a falar em línguas, e sim, você pode falar um pouco mais alto, mas você fala mais alto porque você quer. Ninguém que fala em línguas, fui tomado pelo Espírito Santo. Deus não te deixa inconsciente. E existe um paradigma de que para orar em línguas você tem que gritar que nem um doido. E sair gritando e perder o controle, a maior confusão. Não. Querido, presta atenção. Você consegue falar português a hora que você quiser? Se eu te falar para falar qualquer frase agora, você consegue? Sim ou não? E se você quiser parar, você consegue parar também? Falar em línguas é a mesma coisa. Eu posso começar a falar. Aralabacá ere, irialabachou, yaralabacê, oremecanta, raia, choralabaçou. E eu posso parar. Eu posso começar? Eu posso parar. Não é uma coisa que eu não tenho controle. Muitas pessoas pensam que orar no Espírito é você perder o controle, perder a consciência, mas não. Minha irmã, você pode estar lavando louça e falando no Espírito. Você pode estar tomando banho e falando no Espírito. Você pode deitar falando no Espírito na sua cama e dormir na sua mente falando no Espírito. Você pode estar no lava rápido falando no Espírito. Você pode estar no avião falando no Espírito. Você pode falar baixinho no mercado, fazendo compras, na feira. O orar em línguas. Agora, uma coisa maravilhosa é que se eu oro em língua desconhecida, não sou eu que oro, mas é o Espírito que está em mim. Então entenda isso. Quando você começa a orar em línguas estranhas, e eu te garanto que isso funciona melhor, você e Deus sozinho num lugar que você tem total liberdade, você vai se sentir mais livre para falar. Ou quando você está ali sozinho em algum lugar, andando na rua, você pode mesmo assim ir falando em línguas e se edificando. Então, quando eu oro em línguas, é o Espírito Santo que está falando através de mim. E aí eu pergunto para você, quem sabe orar melhor, você ou o Espírito Santo? Responda para mim, vai, vou perguntar de novo. Quem sabe orar melhor, você ou o Espírito Santo? Fala, o Espírito Santo. Então, quando você ora em línguas, é o que ele sabe, é o que ele fala. Você flui nele. Porque nós sabemos orar, mas nós oramos limitadamente, porque é o que nós desejamos. Mas o Espírito Santo, ele sabe exatamente o que você precisa. E quando você fala em línguas, o Espírito de Deus começa a orar através da sua vida. E o Espírito Santo ora perfeitamente. Olha o que diz em Romanos 8, 26. Estevam, Romanos 8, 26. E da mesma maneira o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Quem ajuda? Fala, o Espírito. Porque não sabemos o que havemos de orar ou pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele pode sozinho ir orar por você na presença do Pai, mas ele também, e principalmente aqui, ele ora através do seu coração, quando você abre a boca e você ora no Espírito. E você ora em línguas. Agora eu quero que você veja algo aqui muito importante. Quem está aprendendo aqui hoje? Aleluia. Isaías 41, versículo 15. E eu vou mostrar algumas fotos. As fotos estão aí no esquema, Tê? Também? Então vamos olhar aqui. Isaías 41, 15. O Senhor fala: eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Diga, dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como palha. Eu vou ler de novo. Eis que te preparei trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a palha. 16.
Tu os padejarás e o vento os levará, e o tufão os espalhará, mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Volta no 15 de novo, por favor. Eis que te prepararei trilho novo. Fale assim comigo, que tem dentes agudos. Essa versão que colocaram aqui não traz exatamente o que eu quero dizer. Mas tem uma versão que fala, eis que te prepararei trilhos novos e te darei boca dupla. Duas bocas. Pode, por favor, pôr a foto para mim? Aqui, pode pôr a foto de Isaías 41. Está travando, né? Está pequenininho. Aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Eis que farei de ti um trilho constante e novo, armado de lâminas. Vocês enxergam ou não? Não, né? Está escrito lâminas duplas. Eu vou ler para você a tradução disso no hebraico. Dente, gume ou boca. Então Deus está falando que Ele está nos dando bocas duplas. Aqui. Fale assim, bocas duplas. Irmão, você tem duas bocas. Os maridos vão falar, bispo, eu estou perdido, porque com uma só já não aguento essa mulher. Com duas agora. Então, depois nós podemos compartilhar isso aqui com você. Eis que farei de ti um trilho novo, armado de lâminas duplas. Ou, como está escrito lá, aqui, a palavra lâmina é a palavra boca. Eu vou te dar duas bocas. E ele fala para quê? Para que você possa moer montes. Fale assim comigo, moer montes. Agora olhe para mim, queridos. Montanhas fala sobre grandes lutas. Montanhas fala sobre os grandes obstáculos. E Deus fala que Ele vai te dar duas bocas. Então, eu acredito profundamente que isso aqui significa Deus mostrando que Ele nos daria o falar em línguas, o falar no Espírito. E é justamente isso que acontece. Quando você começa a orar em línguas, você está literalmente rodeando problemas. Você está rodeando montes, grandes montanhas serão despedaçadas pelo falar em línguas. São problemas difíceis, mas que você começa a orar em línguas e começa a pensar. Então, por exemplo, você pode ter um filho com problemas, você pode ter um filho que está perdido, ou uma situação na tua vida sentimental, e é um grande obstáculo, e é uma grande montanha, e você começa a falar em línguas e pensar naquela situação, você começa a moer aquela situação. E daqui a pouco uma grande vitória nesta área se manifesta na sua vida. Jesus falou em Marcos 11, que nós podemos pegar uma montanha, falar uma palavra, e aquela montanha se lança no mar. Então sim, tem milagres que vão ser instantâneos. Você liberou uma palavra, você veio aqui, recebeu uma palavra, e instantaneamente, como aconteceu com Jesus, libera uma palavra, meu servo vai ser curado. É um grande obstáculo que saiu, e instantaneamente veio a cura. Mas há várias outras coisas, que você vai falando em línguas, e você vai moendo aquela situação. Como se você estivesse despedaçando os montes. E eu tenho tido experiências, de às vezes passar 1h30 falando em línguas. E é uma coisa que é maravilhoso. Então eu vou pensando num filho meu e falo em línguas, não sei o que está acontecendo ali, mas eu estou falando pensando nele. Aí depois eu vou falando em línguas pensando nela. Aí eu falo em línguas e é muito engraçado, porque cada pessoa que eu penso muda o tipo de língua que eu estou falando e o sentimento que eu estou tendo. E eu vou falando de repente sobre as situações judiciais que hoje pesam contra mim. E eu oro para que Deus me dê vitória naquilo. Eu não sei o que Deus está falando, mas eu estou orando em línguas. E eu sei que essas montanhas estão sendo despedaçadas, moídas, porque Deus me deu duas bocas. E você começa a pensar nas tuas finanças. E você começa a pensar na tua empresa e você vai falando em línguas. E o que vai acontecendo? Aquilo vai se desfazendo. Quando você lê ali em Isaías 41:15, todos os seus problemas vão sendo abatidos pelo falar em línguas. Enfermidades, guarda isso, querido. Enfermidades, situações insolúveis, diagnósticos que médicos falaram, e nós respeitamos a opinião dos médicos, que não tem como mudar. Você começa a falar em línguas, Deus é poderoso para moer essa montanha, para ir moendo essa montanha, de forma que daqui a pouco Ele te dê uma grande vitória, porque você tem a boca do Espírito Santo. Amém? Quem está entendendo isso aqui, diga eu. Fale assim comigo, eu quero viver isso. Diga, eu desejo este dom. Então, os nossos problemas vão sendo abatidos.
Então, ao invés de reclamar do seu filho, de reclamar da situação, de reclamar de tal coisa, de murmurar, quando você murmura, você ativa a lei. Mas quando você fala no Espírito, você se manifesta na graça. Quando você murmura, não vai resolver, e você está trazendo ali a responsabilidade para você, e você reclama, e aquilo só piora. Mas quando você pensa, ao invés de reclamar daquilo, e amaldiçoar aquilo, você fala em línguas, você começa a ver essa situação como os grandes montes sendo despedaçados para que a vitória venha sobre a tua vida. Eu vou te trazer um alerta aqui. A hora que você começar a falar em línguas, talvez as coisas comecem a piorar. Não se preocupe, é porque uma guerra espiritual está sendo travada. Daniel começou a orar e demorou 21 dias e os anjos começaram a batalhar uma guerra. Os anjos de Deus com os principados demoníacos, e depois de 21 dias que Daniel não desistiu, ele foi orando, e depois de 21 dias o anjo chega entregando uma vitória para ele. Amém? Quem já viu essa passagem em Daniel? Então, talvez quando você comece, assim que Daniel começou a orar, uma guerra começou a acontecer. E talvez, quando você começa a orar no Espírito, situações podem se levantar, parece que está piorando, não se preocupe, você começou a descascar a montanha, e aquele que começou a boa obra é fiel. Não desista de orar em línguas, porque guarde isso, a oração em línguas é a oração da graça. Falar no Espírito, orar em línguas é a oração da nova aliança da graça. E perceba que as pessoas não praticam mais isso. As igrejas você ouve muito pouco, talvez aquele pregador, no final do culto, quando ele está inflamado, ele fala em poucas línguas, um ou outro fala, e tem que falar mesmo. Você vai me ver falando em línguas aqui, talvez no fim de algum culto. Só que quando eu estou falando em línguas, você não está entendendo nada. Ou eu estou edificando a mim, ou o Espírito está orando naquele culto através de mim, pela sua igreja, por vocês. Eu não sei por quem ele está orando, mas eu estou falando em línguas. Mas o fato é que esse dom não é para você fazer aqui. Você pode falar aqui muitas vezes, mas é uma coisa para você pôr, olha o que fala Efésios, em todo tempo com toda súplica no Espírito. Fale comigo, em todo tempo, com toda súplica no Espírito. Quando as coisas começam a se levantar contra, é porque a oração no Espírito está sendo efetiva no mundo espiritual. Ou talvez nada se levante contra, mas você vai começar a ver uma solução apontar para aquela situação, porque é poderoso, é muito melhor o Espírito Santo orar do que nós orarmos. Então Deus quer te dar isso. Então o que acontece quando nós começamos a praticar isso? E eu acredito que Deus, quando a gente põe fogo no carvão, vai fazer um churrasco, e primeiro aquele fogo vem e vai pegando, mas a brasa mesmo demora um tempo, não é assim, irmãos? É ou não é? E eu tenho certeza que com você vai ser a mesma coisa. Talvez você fala só um xiribalaia, e foi só isso. Depois xiribalaia labassoia, sei lá o que você vai falar, como é que você vai falar, mas falou um pouco. De repente você falou 1 minuto, 2 minutos. De repente você pode viver o que acontece com muitas pessoas. Talvez o diabo vai te falar, isso é loucura, é uma perda de tempo, e é o que ele quer mesmo dizer, porque ele sabe que se você passar meia hora falando em línguas, é melhor do que você passar 30 dias trabalhando, tentando vencer as suas coisas profissionais, porque esses 30 minutos de oração em línguas vão te dar uma grande vitória em nome de Jesus. Então, o que acontece quando eu começo a falar em línguas? Meus pensamentos vão ficando mais claros. Eu saio daquela confusão maldita que às vezes há no coração das pessoas. Eu saio daquele desânimo. Eu vou saindo, presta atenção nisso. Você vai falando em línguas, seus pensamentos vão ficando claros. Respostas vão começar a aparecer na sua mente. Soluções vão começar a brotar. Inteligência, sabedoria começará a se manifestar na sua mente. Você não sabe como vencer, mas de repente você está orando em línguas, virá a imagem de uma pessoa. Você está orando pela tua empresa e em línguas, e vem a imagem de alguém quando você está falando em línguas. É essa pessoa que Deus quer usar para trazer uma solução na sua vida. Você vai falando em línguas e soluções começam a se manifestar. Você vai começar a se sentir mais em paz, mais tranquilo, mais relaxado e menos estressado. Irmãos, todo mundo que está tendo crise de pânico, de ansiedade, soubesse esse poder e começasse a falar em línguas, eu te garanto que eles teriam muito mais paz, muito mais tranquilidade, muito menos desespero. Ao invés de você tomar remédio, ora em línguas.
Bispo, é proibido tomar remédio? Não, eu também tomo remédios. Mas eu estou dizendo, antes de já meter o remédio na boca, que nem um doido, ora em línguas primeiro. Pensa naquela dor e ora em línguas. Pensa naquela enfermidade, ora em línguas, creia na cura. E claro que você pode tomar um remédio, porque Deus usa os remédios. E Deus deu sabedoria aos médicos e aos homens para poder gerar coisas que vão ajudar a nossa vida. Amém, queridos? Mas, às vezes, a raiz da tua enfermidade é um estresse. A raiz da tua enfermidade é uma ansiedade. E quando você fala em línguas, está tudo desabando. Eu contei um pouco de uma situação que eu estou enfrentando com uma pessoa. Quinta-feira, ele falou assim para mim, você dorme? Eu falei, durmo. Mas você consegue dormir com essas situações? Eu falei, consigo. Tudo bem que eu não acordo, eu durmo pouco, mas eu durmo. E acordo descansado. Eu não acordo, eu não sei o que é ter sono, irmãos, assim, de dia, essas coisas. Ela fala, deita comigo aqui à tarde. Eu falo, não consigo, cara, não consigo deitar. Eu quero fazer, eu estou bem, eu quero estudar, eu quero estar em Deus. Não que seja errado, né? Eu quero poder um dia conseguir tirar uma soneca de tarde. Né, irmãos, uns 20 minutinhos, assim. Mas eu quero te dizer que, por que você consegue ter paz em meio a situações mais difíceis? Porque você vai orando em línguas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardando o teu coração. Então, diga assim comigo, esse dom também é chamado de boca repartida. Diga assim, línguas repartidas. Repita isso, é chamado de línguas repartidas. Amém, irmão? Língua dupla. Língua repartida. Olha que coisa impressionante, no Salmo 149, versículo 6. Salmo 149, versículo 6. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. O que vai estar no teu lábio? Os altos. Nas suas mãos, espada de dois. Sabe o que é espada de dois gumes aqui? Põe a foto ali para mim, por favor. Espada de dois gumes. Aqui no Salmo 149, no versículo 6, nos seus lábios estejam os altos louvores, nas suas mãos a espada de dois gumes. A palavra gumes aqui é a palavra boca. Ou seja, eu tenho a espada do Espírito, ele fala, nas minhas mãos está a espada de duas bocas. Isso é dois gumes. Diga, duas bocas. Fale assim, a boca do falar no meu idioma, diga isso. E de falar em línguas. Então, se são duas bocas, olha o que fala agora, vamos em Atos capítulo 2, versículo 3. No dia que o Espírito Santo, o Pentecoste na Bíblia, irmão, é o dia que o Espírito Santo caiu sobre a terra e está até hoje. E o Espírito Santo só vai retornar para o céu quando Jesus voltar. Ele não vai estar mais na terra, mas hoje o Espírito Santo está em nós, derramado na terra, amém? Nós estamos vivendo os dias de Joel, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas. Isso aqui foi o dia que quando o Espírito Santo vem como um vento impetuoso, que aconteceu? Qual foi a primeira? Querido, falar em línguas não é a única manifestação, mas ela é a principal do derramar, do batismo do Espírito Santo na sua vida. Amém, doutor Fernando? Aleluia. Amém, Mone? Amém, todos. E foram vistas por eles línguas, fale, repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmão, você tem duas bocas. Você tem uma língua repartida. Você tem uma língua que fala o teu idioma e você tem a outra que fala a linguagem do céu, a linguagem do Espírito, a linguagem celestial. Eu sei que tem alguns aqui que não tem a menor ideia de como viver isso. Não é de você, é o Espírito Santo. Você só deseja. Eu quero só perguntar, e o Espírito Santo está aqui, quem de todo o coração deseja viver plenamente a manifestação desse dom? Só fala, eu desejo, Senhor. Então, se você foi sincero e falou, eu desejo, é tudo o que ele precisa, você não precisa ter mais esforço nenhum, o Espírito Santo vai te batizar. Você pode dar um amém um pouco mais inflamado? Em Hebreus 4:12, agora isso aqui é de pirar. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva
eficaz. A palavra de Deus é o quê? Porque ela é viva. Ela é viva, ela é rema. Mas também porque você fala ela. Por isso ela é viva, porque ela está na boca de vivos e não de mortos. Tem algum morto aqui? Só se for para o pecado, né, irmão? Nós estamos vivos para Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois. O que você acha que é dois gumes aqui? Fale assim, duas bocas. Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma. A gente não sabe aonde começa a alma e termina o espírito. Mas ele diz que ela penetra até a divisão da alma do espírito. Fale comigo, juntas e medulas. Sabia que suas juntas é muito importante? Se você não tiver com as suas juntas bem, você não consegue ficar de pé, você não consegue andar. As juntas são responsáveis por te dar estrutura e te manter de pé. O falar em línguas vai te fazer andar, vai te dar menos dor nos ossos. Até nas suas medulas. As medulas é onde se forma as células troncos. Falar em línguas vai melhorar sua imunidade, meu irmão. Agora veja isso. Quando a Bíblia fala ali que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, essa palavra dois gumes é a palavra dístomos no grego. Fale dístomos. Dá um grito, dístomos. Isso, aleluia. O que é di? Di são dois, diga dois. São dois ou divididos, quando fala dois gumes. Di é dividido. O que é estomos? Alguém sabe o que é no grego estomos? Boca. Boca. Estomos é boca. As plantas têm estomos, são bocas. No português se fala estomos. Então ele vai dizer aqui que a palavra de Deus, ela é como algo que tem duas bocas. Ou seja, di, que é dividido, estomos, que é boca. Sim, eu sei que aqui, irmão, ele está falando da Bíblia, da palavra escrita. Mas essa palavra é muito mais poderosa quando ela é ativada na sua boca, e quando você fala assim, a palavra de Deus em português, mas também quando você ativa a outra parte da sua língua, e você começa a falar em línguas espirituais. Quem está entendendo aqui? Aleluia. Agora, eu já estou quase encerrando em Deuteronômio 21, obrigado, estou quase encerrando. Eu quero só dizer para você, que ali onde nós lemos em Hebreus 4, eu quero que você entenda isso, suas juntas serão atingidas, sua medula será abençoada, sua imunidade, você vai ter vida, você vai ficar mais jovem, falando em línguas, porque Ele vai te dar vida, vida vai fluir dentro de você, porque quem fala em línguas edifica a si próprio. Agora olha que loucura, que coisa impressionante isso aqui, aí com isso aqui, eu vou encerrar em Deuteronômio 21, 17, mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito. Fale assim, primogenitura. Dando-lhe porção dobrada de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, direito da primogenitura é seu. Eu não sei se vocês já estudaram isso, mas o primogênito na Bíblia, ele tinha uma bênção superior. Se um homem tivesse 30 filhos, o primeiro, ele tinha acesso à metade da herança daquele pai. E os outros 50% era dividido com os 29 filhos. Então era uma bênção muito especial. Mas aqui, ele vai dizer que o primogênito vai receber o quê? Dobrada. Sabe o que é dobrada porção? É dupla boca. Põe a foto para mim, eu vou mostrar para vocês aqui no significado do hebraico. Dupla porção, Deuteronômio 21, versículo... mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando dobrada a porção. Palavra dobrada, boca, boca, boca como órgão de fala, boca, boca, abertura. Então, o primogênito, ele tinha uma boca dobrada. É claro que aqui, não estou dizendo que no Antigo Testamento, quem era primogênito falava em línguas, mas de alguma maneira Deus estava dizendo ali, esse mesmo princípio de uma boca dobrada, de uma porção dobrada, vinha sobre o primogênito. Mas não para por aí. 2 Reis 2:9, o dia que Elias foi subir ao céu, quando Eliseu falou, me dá porção dobrada do teu espírito, é também duas bocas. Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti.
E disse Eliseu: peço-te que haja porção, o quê? É a mesma palavra que nós lemos agora. Quando Eliseu falou, me dá porção dobrada do teu espírito, Eliseu falou, eu quero as duas bocas que você tem. Eu quero a língua partida, Elias, que você tem. Porque Elias falou, me pede o que você quer que eu te dê. E ele falou, eu quero a tua boca dobrada. Eu quero duas bocas, eu quero a porção dobrada do seu espírito. Eu quero esse poder que há na sua boca, dentro de você. Aí o versículo 10 ele fala, isso é difícil. Dura coisa pediste. Se me vires quando for tomar de ti, assim se fará. Irmão, quando cai o manto sobre Eliseu, ele sai falando e profetizando. E aí todo mundo reconhece, o espírito de Elias está em Eliseu, porque ele falava agora de maneira diferente. Irmão, Deus vai pôr um poder na tua boca. Deus vai pôr uma autoridade nos teus lábios. Porção dobrada. Quando ele fala, me dá porção dobrada do teu espírito. É duas bocas. Quando ele fala lá, o primogênito vai ter porção dobrada. Duas bocas. Quando fala que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes, diz, tomos duas bocas. Então, Deus está ativando esse dom e te dando entendimento dessa palavra em nome de Jesus. Fale comigo, quem ora em línguas, tem porção dobrada. Fale isso de novo, quem ora em línguas, tem porção dobrada, tem primogenitura. Amém, querido? A primogenitura, todas as bênçãos, elas vêm por Cristo, pela cruz, mas quando você entende, cara, essa é uma arma que a igreja não consegue entender. Eu vejo as pessoas nos cultos, elas não têm manifestação nenhuma, sabe por quê? Porque elas estão apagadas no Espírito. Quando você é cheio do Espírito, você grita, você dá um glória a Deus, sua mão levanta, de repente você fala em línguas, você está de alguma maneira inflamado, e aí você começa a falar em línguas, na sua casa, e o dia que você vem na igreja, de repente, é uma igreja feliz, é uma igreja avivada, uma igreja cheia do Espírito Santo, porque é uma igreja que